Salve galera, e aí, tudo bem? Daniel aqui, e eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre batismo nas águas. Bom, sempre acontece de pessoas que tomam a decisão por seguir a Jesus, tomam a decisão de lá na frente receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não aceitar o batismo. Dizer que não está preparada para o batismo ainda. Quando fala sobre o batismo com essa pessoa ela dá para trás, ela tem dúvida sobre se batizar ou não, porque elas entendem que o batismo é uma decisão muito séria para a vida dela, então ela não sabe se realmente ela está preparada para se batizar. E a questão é que isso é muito incoerente, sabe? É muito incoerente. Porque quando nós tomamos a decisão por Jesus, o que é que acontece? O evangelho é isso, né? Nós somos pecadores, né? A palavra diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós tomamos consciência do nosso pecado, da nossa condição de pecador e da justiça de Deus. Nós tomamos consciência da nossa condição de pecador e do quanto Deus é justo e precisa punir o pecado. E como ele pune o pecado, realmente trazendo juízo sobre aquele que está cometendo o pecado, porque o pecado não pode ser tocado, sabe? É algo abstrato. A questão é quem está cometendo o pecado. Então, Deus precisa exercer o juízo dele sobre quem está cometendo o pecado. No caso, quem está cometendo o pecado somos nós. Então, o juízo de Deus tem que recair sobre nós. Só que aí nós entendemos a salvação de Deus, a salvação de Deus em Cristo. Deus ofereceu Cristo para se colocar nesse lugar aonde deveríamos estar, que é justamente debaixo desse juízo de Deus. Então Cristo foi lá e tomou o nosso lugar, e o juízo que deveria recair sobre nossas vidas, recai sobre Cristo. Isso acontece quando temos fé no nosso coração. E aí nós, pelo Espírito Santo, somos tomados por essa fé, que de fato isso é uma realidade. Tomamos essa consciência da nossa condição, né, de pecador, e que deveríamos estar ali, que Cristo tomou o nosso lugar. Então, nós abraçamos a fé em Cristo, entendendo ele é o meu Salvador, ele tomou o meu lugar naquela cruz e ele morreu em meu lugar. Então, nós entendemos que a nossa vida, como estamos vivendo, é uma vida inútil, que não presta, sabe? Não presta. Nós precisamos de algo novo. E esse algo novo, ele se inicia a partir de Cristo. Cristo, ele toma o nosso lugar naquela cruz, ele sofre o juízo que deveria recair sobre nós, para que nós pudéssemos ter uma nova vida nele. Então, quando tomamos essa decisão em aceitar Jesus, nós estamos dizendo isso, declarando isso. A minha vida é uma vida inútil, é uma vida que foi destruída naquela cruz, porque é uma vida que não prestava, era uma vida de pecado. E agora eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir daquele momento, nós entramos em uma nova vida. O Espírito Santo, ele gera isso, ele nos liga a Cristo, e então nós passamos a ter uma nova vida, a começar uma nova vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, certo? E o batismo nas águas é um sinal externo disso, porque Paulo ele vai dizer lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 6, Paulo ele vai dizer que no batismo nós nos identificamos com Cristo na sua morte e ressurreição, porque no batismo nós somos sepultados, como Cristo foi sepultado, e assim como Cristo ressurgiu dos mortos pelo poder glorioso de Deus, nós também ressurgimos para uma nova vida. Em Colossenses, Paulo ele vai repetir a mesma coisa também. No batismo fomos sepultados e ressurgimos para uma nova vida. Então o batismo nada mais é do que esse sinal externo da decisão que a gente tomou lá atrás. Então se a gente tomou uma decisão lá atrás, mas a gente não quer aceitar o batismo porque a gente tem dúvida, significa que a gente também não tinha fé quando tomou aquela decisão lá atrás. Ou porque de repente alguém não tenha te explicado de fato o que se trata o batismo, sabe? Então a condição para o batismo não é uma vida perfeita, toda certinha. A condição para o batismo é a fé de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Filipe falou para o eunuco. Quando o eunuco questiona Filipe sobre qual o impedimento, o que é que o impede de se batizar, visto que havia muitas águas ali, né? Filipe já tinha falado sobre Jesus para aquele eunuco e tal. Filipe fala com o eunuco: nada te impede de se batizar se você crê de todo o seu coração. E o eunuco diz: não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ali eles descem e Filipe batiza o eunuco. Então a condição para o batismo é fé.
não é obra. Então, o que é que acontece? Então eu posso me batizar e viver da maneira que eu quiser? Não, irmão. Se você tomou a decisão por Jesus, a sua vida é transformada. O Espírito Santo, ele passa a habitar na sua vida, e essa transformação, ela acontece ali, né, no ato, mas vai acontecendo também de uma forma gradativa. Com o tempo, você vai se desprendendo das coisas que você era preso, você vai, né, caminhando ali, aprendendo a caminhar como uma criança de novo, aprendendo a caminhar no caminho da justiça, no caminho da retidão de Deus e tal. Isso vai acontecendo na sua vida, mas o seu desejo é justamente viver uma vida para a glória de Deus. Se há esse desejo no seu coração, você tomou a decisão, você vê o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está agindo na sua vida. E rejeitar o batismo é uma tolice, irmão, porque em primeiro lugar é um mandamento de Jesus. Não é uma coisa que a gente pode fazer ou não. É algo que Jesus ele estabeleceu para que todos os seus discípulos fizessem. Jesus ele manda, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aqueles que se recusarem a crer será condenado. Jesus ele manda que a gente, a partir do momento que cremos nele, que nos batizemos, porque esse é o sinal externo da decisão que tomamos em nosso coração, sabe? Então, seguir a Jesus, aceitar Jesus, entender que é pecador, que Jesus morreu no seu lugar e que você quer essa nova vida, mas rejeitar o batismo porque acha que é uma decisão muito séria, pô, então você não entendeu a decisão que você tomou lá atrás, certo? Então que o Senhor ele tenha iluminado a sua mente em relação ao batismo nas águas e que em nome de Jesus você entenda que se há algum pecado que você acha que é um problema para você se batizar, porque está preso em algum pecado, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é a questão do, tipo, não vou me batizar porque eu estou preso nesse pecado. Cara, o pecado em si é o problema, sabe? O pecado em si é o problema. A questão não é o batismo, não é o se batizar ou não. A questão é o pecado que você precisa abandonar. Porque mesmo você não se batizando, você se apegando a esse pecado e continuando nesse pecado, tendo consciência de que precisa abandoná-lo, você está em sérios problemas com Deus, sabe? Então, você precisa acordar para isso, pedir força ao Senhor para que te ajude a romper isso. Converse com seu líder, com seu pastor, mas entenda que o batismo é um mandamento do Senhor e se você crê em Jesus, você precisa se batizar, certo? Espero que tenha te ajudado, que Deus te abençoe, fica na paz. Assim, deixa eu dizer, se isso foi útil para você de alguma forma, e se você conhece alguém que está passando por isso também, eu peço que você, sei lá, marca ele aqui ou envia para ele, certo? Compartilha isso aí, tá bom? Então que Deus te abençoe, tamo junto,